vezes por uma questão financeira da empresa, porque algumas intervenções elas requerem, né, orçamento, e aí você não tem orçamento para fazer essas atividades, porque a empresa não dispõe desse orçamento, né? Às vezes as dificuldades, eu acho que maiores, elas acabam sendo essas. Isso se falar assim, que você é um profissional que sabe o que está fazendo na empresa, porque um grande problema que a gente tem é que às vezes as pessoas querem pegar o modelo da clínica e aplicar na empresa, ou de repente não tem conhecimento suficiente amplo dessas situações, e aí acaba parecendo assim, que não dá para fazer nada na empresa. Isso não é verdade. Não se faz porque muitas vezes o próprio profissional não tem conhecimento suficiente para fazer essa intervenção. Né? Que eu acho que é interessante, tem o professor Zanelli, lá da Federal de Santa Catarina, ele coloca bastante pra gente que ele tem, na verdade, assim, olha, o psicólogo para trabalhar em empresa hoje, ele acaba sendo mal formado porque falta essa visão e essa questão mais global. Então aí às vezes é por uma questão de déficit de formação, as dificuldades que acabam surgindo. Ou de atualização profissional, enfim, acho que são pontos-chave. Entendi. E qual a aceitação de um psicólogo na empresa? Essa aceitação pelos funcionários, pelos administradores? Há uma resistência ou não? Acho que não, hoje em dia já está bem diferente do que era há um bom tempo atrás, mas aí vai depender mais da sua postura, né? Assim, qual é o papel que você desempenha lá? Você intervém de fato a trazer resultados, e resultados que eu estou dizendo assim, bem-estar para as pessoas que estão pedindo isso para você, resultados para o dono da empresa que está ali. Então assim, é um profissional bastante, ele é bem visto. Agora depende qual é a atuação que você tem. Se você está atuando como uma audiência punitiva, claro que você não vai ser bem visto, né? Se você é aquele que só dá bronca, que só manda embora, né? Que só chama para dar advertência porque está com um problema na empresa, você não vai ser um funcionário, né? Assim, um psicólogo que vai ser bem visto pela equipe. Agora, se você de fato ocupa o seu papel de mediar as relações, no sentido de equilibrar, tentar auxiliar, né, dar alternativas de solução para os problemas, para os conflitos que acontecem ali, vai ganhar um espaço cada vez maior. Então, acho que agora tem se aberto muito, né? Abriu muito a atividade profissional para o profissional da psicologia. Assim. O espaço está bem maior do que era. Conseguir um estágio hoje numa empresa é bem mais fácil do que era 10 anos atrás, por exemplo. Existe algum tipo de condicionamento das pessoas nas organizações ou isso não existe? Né? Condicionamento? Como assim? Seria condicionar um grupo, agir como uma empresa quer que ele haja ou não? Isso não existe? Não, aí acho que a gente teria que discutir qual é a noção que vocês estão tendo de condicionamento de repente aí, né? Mas assim, o que a gente faz como no analista do comportamento da empresa, ele vai olhar para as relações e funcionalidades dos comportamentos, né? Não tem, se é uma questão assim, uma manipulações de conhecimento vai existir em qualquer área. Você pode fazer isso na clínica, né? Você pode fazer isso na escola, você pode fazer, depende assim, qual é o uso do conhecimento científico que você está fazendo, né? De que forma você está fazendo uso desse conhecimento, de que forma você está aplicando, porque você tem conhecimento suficiente para manipulações éticas ou não. Então, isso vai depender. Você pode estar na clínica e pode não ser ético também. Você pode estar na empresa e não ser ético. Mas tipo de condicionamento não, até porque quando a gente olha, o condicionamento é um processo, igual todo um processo de aprendizagem. A gente de repente um entendimento do que é condicionamento precisa ser isso. E sobre os estudos de psicopatologias no trabalho, quais são as mais comuns? E quais as áreas trabalhistas mais afetadas por psicopatologias? Assim? Eu não lido com psicopatologias dessa forma, né? A gente não, em OBM, a gente vai trabalhar e ter um olhar diferenciado. Isso é uma terminologia bastante específica de uma área dentro da área da psicologia do trabalho. Né? Então, essa noção de psicopatologias do trabalho e tudo mais vão ser, né, dentro dessas questões específicas. A gente não lida dessa forma porque a gente vai olhar para a funcionalidade dos comportamentos, sempre pensando com a função, qual é a função que isso tem. A gente tem algumas questões que talvez entrassem, como você está me perguntando, que são as questões de assédio moral no trabalho, né, que seria algo considerado como uma atuação não ética entre as pessoas.
e pode ser do superior para com o subordinado, do subordinado para com o superior, entre colegas de trabalho, que são situações de abuso de poder. Né? Então a gente vai lidar muito com essas situações de abuso de poder. A gente não vai fazer essa classificação como psicopatológicas, porque vão ser funcionais, e aí a gente, por mais, assim, a gente vai ter que olhar para a funcionalidade dessas questões, e a gente não trata dessa forma. É bem específico de uma linha da psicologia do trabalho, essa terminologia, né, que é uma das linhas. Quer dizer, dentro da área de psicologia do trabalho a gente tem várias vertentes e vários olhares teóricos também diferenciados. O meu vai ser dentro do enfoque bem verificado de campo. A gente vai entender isso de uma maneira diferente. A gente não entra muito nessa questão dessa forma, né? Como 100% patológico. Doutora, tem mais alguma, assim, na verdade as questões básicas que nós fizemos foi essa, né? Se você vai explicar pra gente de uma maneira mais ampla, né? Como é estar dentro de uma empresa? Então, o trabalho que a gente faz dentro da empresa, o analista do comportamento, é uma área onde a gente vai ter uma atuação bastante estratégica. Então, dentro da minha atividade profissional, ela é uma atividade profissional estratégica, a gente vai fazer mediações das relações de trabalho. Então, mediação entre as necessidades que a empresa tem e que o funcionário tem. Então, é tentar encontrar de fato esse equilíbrio, olhar para uma visão de homem em termos de entender os comportamentos que existem ali, as relações que existem, né? Porque vai ter alguns momentos que a empresa tem razão, no que ela está pontuando, às vezes é o funcionário que tem razão, às vezes cada um tem uma parte da razão e a gente precisa complementar essas duas visões diferentes, porque são visões diferentes às vezes sobre o mesmo aspecto. É como uma briga, né? Você briga com o namorado, você está certo de um lado, ele está certo do outro, não tem ninguém errado. Vai ter um problema de relacionamento ali, enfocando essas coisas. E aí a gente vai olhar muito para essas necessidades de cada um fazendo ponderar isso. E aí a gente tem as áreas distintas de intervenção. Então a gente sempre entra fazendo o que a gente chama de pesquisa diagnóstica. Então, assim, é muito uma atuação de pesquisador, de um olhar, de uma postura neutra, de coleta de dados, análise de informação, para depois você ter correlações e poder fazer uma intervenção. Então, o processo de pesquisa que acontece continuamente, que aí você intervém. As intervenções, elas vão depender de quais são os fatores que a gente está levantando nesse contexto de trabalho. Então, não tem... Então, de uma forma geral, é muito isso. Aí a gente tem as intervenções específicas. Eu vou fazer um plano de carreira, cargos e salários, eu vou olhar para todo o mapeamento de função, mapeamento de competências que existem. Aí, cada uma dessas áreas existem processos de trabalho diferentes. Existem formas de pensar, de olhar, assim como você vai para a clínica, você tem uma criança, você tem uma forma de trabalho de um jeito, com um adulto de outro, quando você vai trabalhar com toque de outro, a gente tem a base comum, e aí para cada caso vai ter uma situação diferente, porque a cultura da empresa varia de empresa para empresa, quer dizer, ela não é única, então às vezes o que dá para fazer numa empresa não dá para fazer na outra. Vai dessa forma. De uma forma geral é isso. Agradeço a atenção, a sua disposição de dar essa entrevista. Tá? Obrigada.